Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje começaram os debates das legislativas. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Vamos ouvir um excerto do debate desta segunda-feira, que teve frente a frente Luís Montenegro e Paulo Raimundo. Ouvimos o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Um governo que baixou os impostos sobre o rendimento do trabalho. Um governo que, em particular, baixou os impostos sobre os rendimentos do trabalho. Na manobra do IRS. Não é manobra, baixou o IRS, é o objetivo. Baixou o IRS. Baixou ainda mais o IRS dos jovens. Um governo que aumentou as pensões. Um governo que aumentou o complemento solidário para idosos, portanto, as pensões mais baixas, 2 vezes, a meio do ano de 2024 e agora no orçamento para 2025. Um governo que decidiu aumentar a comparticipação dos medicamentos destes idosos para 100%. Um governo que estabeleceu acordos de valorização das carreiras de 17 áreas da administração pública. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É cada vez mais difícil até para um comunista não votar na força política que está hoje a liderar a governação. Helena, os debates já começaram e vai ser uma longa maratona. Os partidos estão a preparar-se particularmente bem para este momento, que sabem que têm uma grande audiência. E o que te pergunto é se houve já alguém que se tivesse destacado nestes 2 debates que assistimos nesta segunda-feira. Bom, acho que não direi nada de diferente daquilo que eu acho que foi a percepção geral, que é que Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, que nos debates do ano passado foi dos debatentes mais fracos, com uma performance mais fraca, surpreendeu pela positiva. Esteve, além de estar muito mais confiante, esteve incisivo, porque calhou-lhe o primeiro debate e o debate com o Luís Montenegro, que aliás não debate o primeiro-ministro com líderes de outros partidos como o Bloco de Esquerda ou Livre, e logo para abrir disse na cara Luís Montenegro que estamos com eleições porque há uma crise, porque ele devia ter-se demitido. A única coisa que ele devia ter feito era ter-se demitido, e repetiu 2 ou 3 vezes. Já agora, Helena, um pequeno parêntese. Percebes o porquê de Luís Montenegro querer ter ido ao debate com o PCP e não com o Bloco e com o Livre? Ele achou que Paulo Raimundo seria um adversário mais fácil, é isso? Acho que sim. E foi? Luís Montenegro não queria... teve bem Paulo Raimundo. Eu acho que o Luís Montenegro não queria efetivamente fazer os debates todos, tentou arranjar ali um critério para tentar não ir a todos e deixou o PCP, os sociais-democratas argumentam que há ali uma coisa do PCP ser um partido fundador da democracia, mas no fundo, eu acho que a percepção era de que seria um debate mais fácil. E eu confesso que achei Paulo Raimundo mais eficaz do que propriamente no passado Jerónimo de Sousa, por exemplo, que era uma pessoa que era até muito simpática para num confronto, num debate a 2 e depois tornava-se menos incisiva nas acusações ou na denúncia de certas situações. Portanto, foi um bom início com o primeiro-ministro e com um Paulo Raimundo que nós não conhecíamos. Foi um debate fácil, Ana Sá Lopes? Bem, fácil para Montenegro? Acho que o Paulo Raimundo estava em tão grande forma. De facto, a Helena diz, foi-nos apresentado um Paulo Raimundo que não conhecíamos de todo, que já é líder há algum tempo, mas que ainda não tinha demonstrado esta capacidade e esta garra nos debates, e conseguiu pôr, nomeadamente com o caso da empresa Spinoviva, Montenegro à defesa. Montenegro estava completamente à defesa naquele caso. E ele foi muito eficaz nessa parte. E foi muito eficaz também, com Montenegro a tentar, em alguns momentos, até dizer piadas, como aquele som que nós escolhemos, de que vai conseguir que o eleitorado do PCP vá votar AD, nomeadamente estamos a falar da reposição de carreiras. Ana, mas eu acho que o Luís Montenegro não é uma piada, ele está mesmo convencido que vai ter votos dos pensionistas que normalmente poderão ter votado do PCP no passado. Eu acho que ele está convencido. Pois, talvez seja convencido. Mas foi, aliás, em todo momento, Montenegro até, por exemplo, uma parte do debate é que Montenegro poderia ganhar tudo se quisesse, a parte da Ucrânia, porque é a parte em que o PCP é mais difícil.
nós vemos Raimundo ao ataque e vemos Montenegro a fazer aquela situação também ficou assim um bocadinho atrapalhado, dizendo que o gasto em defesa não vai ser cortado do Estado Social. Paulo Raimundo tem a lata, eu digo lata porque o PCP tem uma posição relativa à Palestina diferente que tem à Ucrânia, de dizer a Montenegro a tirar a Palestina. Mas então tem essa posição com a Ucrânia e não tem a Palestina, quando o PCP também é contraditório, e Montenegro não se defendeu. Não se defendeu. O momento em que ele podia totalmente ser ganhador do debate, tendo em conta que a posição do PCP em relação à Ucrânia é o mais incómodo que houve para o PCP desde que começou a guerra. Até Luís Montenegro fica ali um bocado a justificar que sim, vamos investir em defesa, mas nunca será a conta do Estado Social. Mas talvez seja isso que tu dizes, Helena. Luís Montenegro ainda sonha ir buscar ali os votos a quem viu o debate a pensar que ia votar em Paulo Raimundo. Mas eu acho que, não acho que haja muita transferência de votos entre os dois. Eu acho que o PCP acho que Paulo Raimundo ontem conseguiu fixar votos. Talvez eventualmente ganhar um ou outro, mas fixou. Obviamente que o PCP tem vindo a decair de eleição para eleição, mas ontem, claro que os debates não contam só. Eu lembro-me de João Ferreira nas presidenciais ter sido absolutamente extraordinário nos debates e, no entanto, teve um resultado bastante... Enfim, um resultado que não foi grande coisa depois de contados os votos. Portanto, os debates também vão contar, mas também, enfim, a percentagem para a formação do voto também não é 100%. Olha, só não se percebeu o dossiê da propaganda desconstruída que Paulo Raimundo levava e entregou a elas. Só esse momento é que ele não dominou. Não explicou completamente, foi dizendo uma coisa ou outra que estava na página tal, nomeadamente a manifestação do Bolhão, o governo em manifestação de campanha no Bolhão, e foi falando alguma coisa ou outra, mas não, de facto, a pior parte de Paulo Raimundo foi não ter esclarecido qual era a parte qual era o verdadeiro significado do dossiê. Para terminar, pedia-vos um minuto para olharmos para o debate entre André Ventura e a Inês de Sousa Real, do PAN. Qual dos dois saiu melhor, Ana Sá Lopes? Eu acho que estiveram cada um a falar para o seu eleitorado. Não tenho dificuldade em distinguir. Acho que Inês de Sousa Real esteve particularmente bem quando atacou André Ventura pela maneira como ele atua, um partido Chega atua na Assembleia da República, com André Ventura a querer afastar essa imagem claramente que agora não lhe dá jeito ser o líder dos selvagens da Assembleia da República. Esteve particularmente bem, mas depois André Ventura, uma questão que neste momento está a abalar a sociedade portuguesa, que é a questão das violações, obviamente com aquela... levou a história logo para os imigrantes, que são os violadores, mas o aumento de penas dos violadores, isto é uma coisa que nesta altura é uma coisa que pode render votos a André Ventura, sem dúvida nenhuma, porque é uma coisa séria e, de facto, há muitos violadores que acabam com penas suspensas ou com penas baixíssimas, e, nesse aspecto, eu acho que o Chega pode, de facto, conquistar votos. Helena Pereira? Parece-me que André Ventura estava mais bem preparado para este debate do que Inês de Sousa Real. Aliás, mesmo tendo Inês de Sousa Real toda a razão nos ataques misóginos que tem sido alvo por parte dos deputados do Chega, mesmo assim eu acho que André Ventura ia munido de muitos argumentos, e nomeadamente aquela acusação por causa do PAN ter dado a mão ao PSD na Madeira, por exemplo. Ele foi buscar tudo e mais alguma coisa para tentar desfazer o PAN, e acho que foi duro. Acho que foi duro para Inês de Sousa Real. Está fechado o Soundbite de hoje. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins.
A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.